partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com a irmã Eliana. A você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria em nossos corações, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Então já anota no seu caderninho, na sua agenda, no seu celular, para quando for quinta-feira, às 16 horas, ser lembrado desse programa e entrar no ar para que assista esse Caminhando com Jesus. Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer essa oportunidade santa e bendita de estar aqui, a nossa querida irmã Eliana, que também é comunicadora desse programa, e também a FEAL, pela oportunidade de eu estar aqui aprendendo enquanto vou apresentando humildemente esse programa aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A você que está nos alcançando pela primeira vez, saiba que é possível mandar dúvidas, comentários, sugestões de temas mesmo, ou qualquer outra questão, né, no WhatsApp. Anota aí: 11 99643 3827. E nós estamos também nas diversas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E no YouTube, ativa lá o sininho para quando entrar no ar, ao vivo, você já recebeu uma mensagem. E também nos ajude compartilhando esse programa e os diversos conteúdos da TV Mundo Maior a seus amigos, a seus familiares, aquele a quem você acha que esse programa vai alcançar o coração, vai fazer bem, vai trazer conforto, vai trazer paz. Então, nos ajude a divulgar não só esse programa, como também a TV Mundo Maior, e ao mesmo tempo fazer o bem. Enquanto divulga, faz o bem também. E hoje o tema que será tratado é a perseguição espiritual. Então, já com esse tema tão forte, né, perseguição espiritual, será que ainda existe? Então, damos aqui o nosso boa tarde para a nossa irmã e ansioso para escutar o que ela tem a nos dizer sobre esse tema tão profundo. Boa tarde, irmã. O nosso boa tarde semanal, nosso encontro, sempre com muita alegria pela oportunidade mesmo de estudarmos. A gente não vem aqui com essa postura de ensinar, a gente vem refletir juntos e quase sempre, às vezes, a gente prepara algo e a espiritualidade envia a gente para outro caminho, para outro viés. Depende aí do que até muitas vezes o tempo precisa, o que nós estamos vivendo precisa de nós. Estamos em um momento, quem nos assistir daqui a um tempo, daqui a uns meses, daqui a uns anos, né? A crise climática anda imensa. Tivemos aí, estamos com diversos dramas na parte do nosso país maravilhoso, no sul. Graças a Deus, a solidariedade vem movendo os corações, até nas nossas unidades nós estamos reunindo roupas, vamos fazer cartinhas das crianças para as crianças e vamos tomar algumas medidas de solidariedade da infância para a infância, trazendo também essa consciência de olhar para o mundo mais cedo, mais jovem, não com pesar, não com tristeza, não com abandono, não, sabe? Peso, mas com leveza. Aí teve a enchente, teve, estão sem casa, estão, mas eu posso fazer uma carta afetiva, eu posso dar um abraço, olha, estou aqui em Campinas, faço parte de uma instituição chamada MIC, sabe? Então, nós estamos trabalhando esse conteúdo para ativar no coração humano essa atitude, esse ser histórico, o nosso protagonismo, a nossa capacidade de reagir, de agir. Reagir é uma ação que nasce de outra ação. Veio a enchente, vieram as águas, e quem esperava? Não se esperava tantos milímetros de água assim. Então, foi um susto, né? Um susto ecológico. E nós temos que aprender com esse susto ecológico. É uma coisa forte, e temos que parar para olhar para isto. Não só olhar como um chamado para a solidariedade, mas também é muito importante entendermos que precisamos mudar hábitos, mudar atitudes, fazer um planejamento novo de vida, integrando o planeta, o amor ao planeta.
Até o tempo que você escova o dente na água da torneira, a água não vai aumentar, ela tem o quanto dela da criação, e como a gente tem usado dessa forma tão abusiva, tão sem planejamento, já temos desertos e mais desertos. Em alguns países já temos a ausência da água, com a ausência da água, a ausência do verde, do verdejante campo, das árvores. Bom, todo o processo de manutenção da nossa vida é interrompido. É muito sério tudo que estamos vivendo e nós devemos levar esta palavra para o nosso lar, para nós mesmos. O banho no chuveiro, né? A energia elétrica, vai água, né? Sem sabor, espera, desliga. Sabe, tantas coisas podem ser usadas para que a gente diminua e faça a nossa pequenina parte, não é? O alimento e o desperdício, do tanto que se joga fora. Milhões de crianças comeriam de seres, já é calculado pela ONU, pelas os maiores áreas de pesquisas sobre o problema da fome no mundo e no planeta. Só o nosso desperdício alimentaria, assim, N pessoas. Uhum. E tem pessoas que jogam, em vez de arrumar uma marmitinha, descer pela rua, falar, olha, deixar numa esquininha, passa um andarilho. Hoje temos andando, eles caminhando pela rua e deixar ali, né, com uma cartinha, olha, foi bem feita hoje, está muito gostosa, que você possa se alimentar bem. Por que não sozinho? Nosso querido Chico Xavier, depois que todo mundo comia, que a população inclusive passava na janta, né, que se tinha lá era a janta. Nosso querido Chico, até em Campinas também, aqui nós fizemos dessa forma, nós temos a janta, porque ele dizia que é muito terrível dormir com fome. Ele foi, né, Maria João de Deus, né, deixou uma família grande, uma prole grande, e depois reuniu-se com Cidália aqui também. Então, era muito difícil mesmo uma sobrevivência assim mais calorosa no terreno alimentício, né? E ele falava assim, quão importante dormir de barriguinha cheia, quão horrível, né? Quão doloroso acordar no meio da noite com fome, estômago vazio, doendo, com uma ânsia, uma necessidade de mastigar algo. É visceral a fome, não é? Então, pensando nisso, ele fazia, depois que todos comiam, ele reunia todos os pratos, os restinhos que sobravam, aí punha numa marmita, numa coisa assim, embrulhava em jornal e ia distribuindo. Quem nos contava isso era a querida Efigênia, a quem foi a primeira pessoa que foi na sopa, a primeira sopa que ele fez e chamou na rua aqueles que estavam com fome para almoçar com ele. É tão lindo, né, essa história. Eis a solidariedade individual, que a gente não precisa de assistência nem divulgação, a gente faz do coração. E foi assim que a gente aprendeu com ele. E é fazer o que é possível a nós. E quando Deus nos escolhe ou nos chama, hoje nós vamos usar aí a imagem de Paulo, né, que perseguiu, de perseguido, né, de perseguidor a perseguido, que é na perseguição, quando Jesus o chama Saulo, Saulo, porque me persegues, né? Mas ele não estava perseguindo Cristo, ele estava perseguindo a comunidade. Vejo que nesse me persegue tem um viés importante, um estudioso que chama o nosso olhar para essa dimensão, não é? Jesus está dizendo que a comunidade é ele. E nós muitas vezes entramos em tantas lutas de casa de oração para casa de oração, para religiosidade a outra religiosidade, para, sabe, tantas dissensões, mas na base da nossa querida e amada doutrina espírita está o Cristo, né? Diferentemente dos outros pontos de vista que existem em várias ciências e filosofias, do postulado da reencarnação, das vidas pregressas, nós não temos apenas esse postulado, nós temos o Cristo retornando e retocando esse ponto maior da das nossas aflições, para dar explicação a nós da sua bem-aventurança no monte, bem-aventurados os aflitos. Como nós estamos no mês de maio, em ode, né, assim, em consideração em Eurípides Barçanufo,
Essa foi a grande dor de Eurípides. Por que bem-aventurados os aflitos? Ele não conseguia entender. E foi numa comunicação espiritual, através do médium Aristides, analfabeto, que um dos apóstolos se apresenta, se não me engano, é João, evangelista, e explica bem o que significava para o Cristo bem-aventurados os aflitos, por que ele bem-aventurou os aflitos, porque uma das bases do pensamento é: temos aflito, nós temos quem aflige, ou a situação que aflige. Nós temos separação entre seres, nós temos desamor, desencontro, nós temos conflito, nós temos dor. Olha que sério, né? Uma questãozinha assim, a gente tira dessa questão, né? É como uma semente que nasce e faz uma árvore imensa, com frutos, folhas, flores, perfumes, né? Das flores e tudo mais. Então, boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, boa tarde, Regina Prata, boa tarde, Júlio, querido, boa tarde, Guiomar, querida, com essa voz tão bonita, com essa ação tão linda, né? Todos aí, hum, Damião, tão querido, Alexandre, e todos que a gente transitou e tramitou nesses poucos anos que a gente tem estado junto ao FEAL. A vocês, fã, que estão aí, né, fazendo parte, como é que a gente teria essa TV e todo esse canal, com possibilidade de compartilhar com vocês alguns estudos pequeninos que a gente faz, se não fosse você? Qual a importância, né? Hoje lemos na nossa oração da manhã o verso de Tagore que fala isso, né? Que o mesmo turbilhão que faz com que as folhas caem das árvores e vivam tão pouco, né? Ela é verdinha, daqui a pouco ela cai e já morre, né? Ela já de um dia para o outro, 2 dias já está. Esse mesmo turbilhão move o céu e as estrelas. Vejam o universo grandioso do infinito mundo divino, da manifestação da matéria corpórea, dos planetas e sóis e estrelas. Então vejam quão importante nós, pequeninas folhas, é o mesmo, sabe? É o mesmo vórtice, é o mesmo giro, é a mesma força que está na folha, está nos astros. O carbono das estrelas está no carbono que compõe o nosso corpo, o nosso sangue. É uma coisa maravilhosa essa unidade, tudo está em tudo, que é uma frase grande que a gente aprendeu na Revista Espírita com Allan Kardec. Amados, ponham Allan Kardec no cotidiano de suas vidas. Sabe, compra os livrinhos, vai lá, toda noite abre, lê um, lê dois, faz parte, põe na sua bolsa, sabe? É, são coisas muito lindas na Revista Espírita. Ele editou 12 tomos, pense, a cada ano, também acabamos de sair de abril, né, que lançamos aí o Evangelho, esse ano ele fez 164 anos, né, de, nas contagens aí de 1964 a 2024, né. Então, tão bonito pensar que ele fez uma revista por mês, pensa, é lindo, né, 12 meses, durante 10 anos, né, que foi o tempo que ele criou, 12 tomos, com 12 meses, vejam, nossa, o negócio que ele, quase 700, né? A gente foi fazer essa conta aí. Mas veja, a gente nem vê, né? Em pouco tempo fez tanto. Às vezes a gente vive uma vida inteira e faz pouco, mas não importa. É a mesma coisa das folhas, que duram tão pouco, mas é o mesmo turbilhão, é a mesma energia. Não julgue ou ache maior Kardec do que você ou o Cristo. Ele nunca se colocou maior, o Cristo, ele nunca ergueu o templo. Ele até preconizou que o templo de Jerusalém seria extinto. Ele fez da reunião, da união coração a coração, o seu templo. Esse era o encanto. Fez da oração, da palavra de Deus, dos ensinos do Evangelho, o norte, a bússola para a nossa viagem na terra. Devo perdoar, mestre? Né? Mateus, né? Cobrador lá de impostos, que Pedro sentia-se muito mal por isto. 7 vezes? Não, Pedro, porque 7 vezes o Antigo Testamento fala que deves perdoar 7 vezes, até 7 vezes. Mas não tem até 7 vezes. Isso é uma leitura. Bem, nós vamos estudar, viu? Estamos aí prontinhos para um programa que vai se chamar ESMESE, a continuidade do ESMESE, mas contextualizando o Evangelho,
ou estudando os evangelistas que estão contidos no Evangelho, e essa diferença do que o Cristo trouxe e viveu entre as narrativas que nós temos, que foram transformadas, porque foram escritas lá atrás, né? Depois passou-se por muitas mudanças, e a mudança quando se transformou em igreja. Realmente o Cristo não fez igreja. Igreja vem de eclésia. Eclésia é comunidade. Até nos bairros mais pobres, né? Lá eles já falam disso. Eu estou na comunidade. É um pelo outro. Nasce um sentimento de pertencência, de estar junto, de ter guarda, sabe, um do outro. É muito bonito tudo isso. Ele falou, né? Tem uma das traduções que diz, né? Se eu tivesse amigos. Se eu tivesse amigos, é lindo isso. Bom, a gente não vai aqui aprofundar muito, mas o tema mesmo assim é por que me persegues então? Por que ele não perguntou por que nos persegue? Por que está perseguindo a comunidade? Por que será que Jesus disse por que me persegue? Esse me aqui. É esse significado da frase que hoje veio forte na mente o dia todo de Paulo. Por quê? Por quê? Por quê? Mas sabe, são coisas importantes. O que que tem por detrás? Ele estava perseguindo Ananias. Ele queria matar Ananias, não é? E aí Saulo e uma luz que tinham outros cavaleiros com ele, não viram essa luz. Tem algumas narrativas que não viram essa luz, só ele viu e a luz o cegou. Ele ficou 3 dias cego. É curado por Ananias que ele ia matar. Tem todo o drama pessoal relatado, né, em Paulo e Estevão, que é muito importante a gente lembrar também. Ele tinha uma dor pessoal com Abigail, né? Ele leva Abigail, conforme narra Paulo e Estevão, né, Emmanuel, no romance. Ele leva Abigail para ver o apedrejamento de um cristão, que é o Estevão. Abigail já estava no caminho da conversão, já se sentia atraída pelas palavras de Jesus, conforme elas estavam sendo transmitidas pelas comunidades primitivas. A comunidade primitiva não são as igrejas nascem a partir do século IV, quer dizer, 400 anos depois, é bastante tempo, amados, pensem. É muito sério isso, né? Paulo não, Paulo está ali mais perto, né? Tudo isso a gente vai estudar nesse programa com Tiago Soares, que vai começar após as orações do capítulo 21 do Evangelho da Esmese, né? Aqui nós estamos no Caminhando com Jesus. Mas é bonito a gente perceber isso, porque essa história de que Cristo é a comunidade está no discurso dele de despedida, que a gente já estudou, acho que 3, 4 programas sobre esse discurso de despedida do Cristo, dizendo que vai, mas que enviará o Espírito Santo, que uniria toda a comunidade. E aí, quase mais de 2.000 anos, né? Não, menos de 2.000 anos, né? Ele envia em 1800 a codificação através de Allan Kardec, que vem Pestalozzi antes, vem Allan Kardec reencarnando, aí vem também todo um cômputo que antes o professor Lavater já havia lançado no Oriente, essa substância das reencarnações já estava estabelecida na cultura muçulmana também. Então, é uma grande herança cultural que foi reunindo-se e transformando nesse cômputo tão bonito dos cinco, do Pentateuco. Quão importante tudo isso, né? Os Santos Espíritos de Deus, quando abre o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o caso aqui, mas vamos nos lembrar que os Espíritos que são, ele define os Espíritos que dizem que são as virtudes. Os espíritos do céu que vêm ter conosco são as virtudes. Porque os espíritos que não estão no céu, não estão com grandeza espiritual, estão nas viciações, estão no egoísmo, na vaidade, na idolatria de si mesmo, estão querendo, né, um palco para que sejam assistidos. Não tem no coração a dor humana ainda do outro. Então, vamos lembrar que o Cristo, quando diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo é em hebraico, né? Porque em grego é Paulo, mas ele chama de Saulo, tá? Grego Paulo vem do latim, inclusive. Quem que era Saulo? Saulo foi o primeiro rei de Israel e da tribo de Benjamim e Paulo, Saulo estava dentro da tribo de Benjamim.
Então, vejo que tudo tem uma história aí por detrás que nós vamos ver nessa programação nova aí, que a gente vai lançar de continuidade, contextualizando o Evangelho e dando mais dados para que a gente possa compreender a doutrina e acolhê-la de todo o nosso coração, porque nós somos a terceira era, o terceiro momento do Cristo. Ele não viria mais pessoalmente, ele estaria conosco através dos Santos Espíritos, ele estaria em comunidade. Ele funda a nova família pelo Espírito. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quando ele fala lá, quem não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, etc., e abandonar tudo por amor a mim, não está pronto para andar e conhecer o reino. É uma palavra forte, mas odiar em aramaico ou no hebreu, não me lembro bem exatamente, acho que aramaico não tem gramática, né? É só oral a linguagem. Mas no hebraico é amar menos. Então, quem amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, que a mim, ou o pai que está no céu, porque eu represento o pai que está no céu, então ele já estava unido ao todo. Quando ele falava dele com o pai, ele já fazia, já estava sentindo essa unidade no seu coração. Ele está pronto para o reino dos céus. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então ele está pondo a vontade, veja, vontade, que é uma ação muito importante de escolha de vida, com a sua família. Não é o sangue, não é a corrente sanguínea, isso é muito ligado ainda idade medieval, à idade tribal, né? Bem nas tribos, as tribos, inclusive, sabe, devido a serem andarilhos, mudarem de territórios, havia muita perda, morte, separação, reunião. A gente não tem um pouco estudo, né? Os antropólogos trazem bastante contribuições, mas é uma área que não entro, porque não domino, li pouco, muito pouco, e só coisas assim de ouvidos, né? Então, queridos, a pergunta é: por que é tão importante tudo isso? Por que que é importante essa frase? Por que me persegues? Porque nós estamos trazendo para você para entender que o Cristo fala no pessoal, porque ele está dizendo que na comunidade ele está, e quem persegue a comunidade o persegue. Olha a responsabilidade de você falar de uma casa espírita, de um corpo doutrinário, de algo, sabe, com leviandade sobre os outros. O Cristo ali está, é dele que você está falando. Pense na hora que você sentir isso profundamente e dizer isso por alguém. Por favor, não me fale disso, porque você está falando do Cristo, ele disse isso. Por que me persegues? Porque estás perseguindo a mim. Então, uma pergunta muito importante que eu vou deixar para vocês, a gente vai ler um texto que aqui escolhemos, né? Nosso querido convidado hoje, Caio Ismael, a gente procurou aí juntinho, ele procura lá, eu procuro aqui, tem hora que ele acha, tem hora que eu encontro. É um texto bonito do Fonte Viva, a gente gosta muito, sabe, do Fonte Viva, sobre esse momento em que nós ficamos na vítima, né, naquela vitimação toda de não ser compreendido, de achar que é sozinho, né? Quais razões das dificuldades, por que sombra, aspereza, por que Rio Grande do Sul, por que o Nordeste com tanta fome e miséria, por que África? Meu Deus, a África tem tido tão um caos de fome e morte infantil. E como nós reagimos a tudo isso? Revoltados, inconformados. Vamos ouvir esse texto bem bonito que vai dar continuidade à nossa fala de hoje. Então, cumprimentando vocês novamente, agradecendo a sua presença aqui a nos ouvir, a estar conosco, nós nos despedimos desse momento agradecidamente a Deus por tocar todos vocês, né? A comunidade fiel é Cristo. E você, querido trabalhador da FIAL, querido construtor da FIAL, mantenedor, não importa que a sua contribuição seja uma folhinha verde da árvore que caiu e seja pouca mensalmente, e a do outro seja um turbilhão de dinheiro mensal, porque essa pessoa tem o turbilhão, porque é o mesmo. Na balança do gasofilato da caridade, o que que pesou? O homem que dava do que sobrava da sua riqueza ou aquela mulher que deu do que lhe faltava a moedinha?
a última que ela tinha para se alimentar, e ela pôs para Deus. Então, queridos, precisamos rever todo o nosso caminho. Isso é caminhar com Jesus. Vamos caminhar? É o nosso chamado para você. E é uma alegria estar conversando aqui juntinhos. Beijo no seu coração de toda a Fiel, de todos os fãs, sócios, etc. Não esqueça de pôr lá, viu? O seu compartilhar, tem aquele sino tão bonito, porque os sinos dobram, né? Não é só por quem parte, é também por quem chega, quando tem o noivado, o casamento, o batismo, quando anuncia a chegada do Cristo na hóstia, quando você é católico. Né? Tão bonito o barulho do sino. Também na China se usava o sino para anunciar a chegada do soberano, ou da entrada dos aposentos divinos. Enfim, a sonoridade acompanhou. O sino acompanhou até algumas que traduziram. Eu vi uma tradução bíblica que no deserto havia buzina. Eu falei, nossa, mas buzina é uma coisa tão agora do século XX, né? 19, 20, porque foi inventado, né? Henry Ford, né? Inventou aí o carro, etc., né? A buzina. Mas antes também acho que existia a buzina, né? A máquina de trem, né? Mas eu acho que tá mais, menos para buzina, né? Tá mais para o sino mesmo. O som do deserto que eles ouviam, como um sino ao longe. Então, este sino é isso, é assinalar, né? Deixe o seu sim. Também tem o S de sim. Assinale, leve adiante. A FEAL, os programas do portal mundomaior.com. É muito importante. Que Deus abençoe todos nós nesse entardecer, caminhando com Jesus até Jesus. Até já. Irmã, e aproveitando que a senhora trouxe a importância de fazer dessa parte dessa rede da FEAL, eu achei linda essa frase que a senhora disse. A comunidade FEAL é Cristo. Então, aproveitando essa brecha que a senhora deixou, não poderia deixar de falar dos amigos da Boa Nova, o Clube Amigos da Boa Nova. Então, você que está nos assistindo, que ainda não sabe, é possível se tornar um amigo da Boa Nova. E como? Vamos lá. Por dois telefones. 11 24 58 32 14 é um número fixo. E pelo WhatsApp. 11 97251 0272. Então, entre em contato com a equipe, eles vão te passar a instrução, e aí, a partir daí, você passa a ser um amigo da Boa Nova, com contribuições mensais ou esporádicas, tá bom? Bom, vamos então ao texto que a irmã mencionou. Está no Fonte Viva, o item 39, com o título Na Obra de Salvação, escrito, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos lá. E começa com uma frase bíblica de Paulo. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. E aí Emmanuel então começa. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta, feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos e compreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para nosso íntimo os espinhos de desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. E Emmanuel então continua. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tem notícias do Evangelho no mundo de tua alma,
Prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Lindo aqui, né? Vou até repetir essa frase. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. E aí Emmanuel encerra o texto. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação ao que o Senhor nos chamou. E com esse texto tão lindo, eu vou me despedindo, agradecendo a oportunidade, mandando um abraço a todos que nos assistem, meu agradecimento à FEAL e à irmã Eliana, e uma boa tarde a todos. E a irmã Eliana continua com esse tema tão bonito. Carlos Ismael fez uma leitura muito importante. Descreveu o quadro que muitos de nós nos encontramos e quão importante olhar para esse quadro e a solução que está. Paulo estava desesperado, mesmo dentro da doutrina, ele tinha pedido permissão ao Sinédrio para perseguir os cristãos. E muitas vezes esse perseguidor, nós precisamos olhar dentro de nós como que estamos com relação a essa figura de Paulo perseguindo. E o que que acontece conosco muitas vezes? Que então de perseguidor passamos a ser perseguido, que essa foi a conversão de Paulo. Nós vamos nesses minutos finais que nos faltam, né? Praticamente 14 minutos, 5 de prece, 10 minutos. Nós vamos então olhar para essa totalidade. Quão importante entender quando estamos perseguindo algum pensamento, ou alguém dentro da família, sabe? Fixando aquela pontuação. A conversão de Paulo mostra que o Cristo chama todos. Ele é aquele da parábola do festim de núpcia, quando Deus fala para o filho, vai lá e reúne todos os que tenham vestido a roupa nupcial, né? Chame a todos, eh, puros, não puros, ou pobres, sabe? Chama todos os que estão na encruzilhada para o banquete. Mas não se esqueçam, eles precisam estar com a roupa nupcial, porque entra um que não está e ele tira, né? Ele expulsa das suas núpcias, no sentido de que é preciso estar com a vontade dirigida a, o reconhecimento a Deus, o reconhecimento da seiva divina, que Deus é o nosso habitat natural. Tá rolando aí na mídia uma voz que chegou até mim ontem, que é muito bonita, vou compartilhar com vocês, que é um raciocínio lindo, né? Deus faz o oceano, né? E os peixinhos nascem depois, né? O peixinho pode morrer, o oceano continua, ele não morre com o peixe, mas o peixe morre. Deus faz as florestas, os campos, e ali as árvores verdejam, os bichos vivem, os animais. Se eles morrem, o campo não morre, continua ali. Na verdade, e o homem? Como é que Deus cria o homem, diz o texto? Ah, façamos agora falando com os animais que ele tinha criado, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem dele, Deus, não é? Ele coloca no coletivo tudo que ele criou e nele. Então, qual é o habitat natural? Como o peixe é o oceano, o animal é sobre na floresta, nas matas, o pássaro no céu voando. Qual é o nosso habitat natural? É Deus. Ecologicamente, nós somos natureza divina. Assim como o animal é natureza material, é uma natureza ligada ao planeta Terra, a Mãe Terra e o seu processo evolutivo, o homem é espírito. E a evolução sua está mediante a evolução espiritual maior. A ideia é essa, no nosso habitat natural. Então, quero deixar essa palavra para você aproximar-se de Deus com esse sentimento, né? Às vezes você é o peixe fora d'água, então está sempre se afogando nas situações, sempre sem fôlego, sempre correndo, né? Às vezes você é um animalzinho que saiu da floresta, está no deserto, em busca desesperada de um oásis. Você está como essa descrição aí de nosso querido Emmanuel, amargo, amargurado, porque não vê a vida, você não sai de si, você não percebe. Paulo vai destruir os cristãos porque ele está
com uma dor muito grande interna, né? O Messias não existia. Tudo aquele que se envolveu e foi criado em torno, ele era representante desta linha. E é ali, quando Jesus fala com ele, e ele cai. Vejo que também aquela pessoa que você menos acredita, que você pensa que não vai dar nada, cuidado, pode ser essa pessoa que vai ser algo. A gente não tem essas, não pode ter essa certeza, não é? Só Deus pode, mas você pode orar para que Deus haja sobre ela. E aqui naquele estudo que a gente gosta muito, né? Ele aponta que por 3 vezes Lucas conta essa história, sabe? Em Atos, no capítulo 9, no 22 e no 26. É a história da comunidade cristã, quer dizer, onde está Jesus? Na comunidade, depois que ele vai embora. Esta se tornou a mais famosa história da conversão, a de Paulo. Lucas conta a história da conversão de Paulo não para nos mostrar como se deu, né? Eh, como deve ser uma conversão típica, né? Paulo fica com 3 dias sem se ver, uma luz que ninguém viu, só ele, e a voz todos ouviram, segundo o relato: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas para nos convencer que qualquer pessoa, absolutamente qualquer uma, pode se converter. Então, a gente precisa sempre estar ali disponível a ajudar, a servir, a acolher. Que a pessoa, por mais que vai levantar prós e contras, ela sentiu sua energia de amor, ela sentiu que você a tocou com amor. Ela vai levar essa memória, mesmo que ela esteja no papel do perseguidor. Uma hora a vida vai abater, ela vai precisar, né? A narrativa realça o elemento surpresa, tá vendo? O que Deus pode fazer na história da conversão? É isso que nós estamos conversando hoje, né? A conversão de Paulo vem com uma surpreendente, né? Uma intervenção direta de Deus na pessoa, que para nós seria um inimigo, porque ele veio matar os cristãos. E alguém com a que não contaríamos nunca. O homem, inclusive, de quem esperamos o pior, né? É o homem, a respeito de quem Deus disse: eu o escolhi como meu representante pessoal, no versículo 15. No versículo 15, vocês vão ver que bonito a frase, mas a gente vai ver por que que Deus disse isso, né? Eu o escolhi como meu representante pessoal. Aí nós vamos entender esse contexto, o contexto dessa fala de forma maravilhosa, de forma, assim, muito bonita e encantadora. Ó Deus, aqui estamos nós então, encerrando o nosso momento, o nosso encontro de hoje. Olha ao seu redor, diz aqui o estudioso. Olhe para a pessoa que você pensa ser seu aliado menos provável no serviço a Deus. Olhe para a pessoa de quem você, com boas razões, espera até o pior. Agora, ouça a seguinte palavra de Deus a respeito dessa pessoa. Eu o escolhi como meu representante pessoal. Como isso muda o modo de você ver essa pessoa? Como muda as palavras que você usa para se referir a ela e suas atitudes para com ela? Então, muitas vezes Deus pode vir a escolher esta pessoa para ser o representante dele na eclésia, na sua vida, nos lugares, nos espaços. E nós vamos conversar sobre isso na próximo Caminhando com Jesus. Entremos então em oração, que nesse momento possa, né, subir aquela música que tínhamos, que eu não sei como, mas acho que não é possível colocar, para que a gente saia um pouco do discurso, do pensamento e desça aqui ao coração. Coloque suas mãos no seu coração, olhe para a concha das suas mãos, ampara esse fluido universal que está em torno de nós, do estudo, da vontade de aprender, da alegria de saber que, como um Saulo que existe dentro de nós, de perseguidores, ali, a gente diferenciando mesmo quem eu estou perseguindo. Quantos chefes não perseguem no trabalho? Você, às vezes, no seu trabalho é perseguido, não é reconhecido. Uma das piores perseguições é o anonimato, é não ver, é não ser visto, dói. É uma perseguição ao avesso, né? Ela é pensada para te levar
a descrença de si mesmo, muito triste. Então, vamos vibrar para que o perseguidor passe a ser perseguido. Essa conversão de você se alistar com aquele que você perseguia, ou daquele que se converte e muda seus passos e transforma um filho, um parente, um amigo, alguém ao seu retorno no local de trabalho. Entra e converte o seu coração, verte o seu coração em chamas de amor. Como um riacho tranquilo que atravessa o bosque sombrio, suas dúvidas e ansiedades, ora por essa pessoa nesse instante. Ah, que a luz de Jesus toque esse coração, que segue ele momentaneamente nesse caminho que ele está, para que ele abra seus olhos e possa ver a verdade, o caminho, a verdade e a vida no próprio Cristo, meu Deus. Ó Pai amado, e deixe a sua mão fluir, você vai sentir o centro da sua mão quentinho, você põe no rosto, você vê que está quentinha a sua mão. E você pode fazer o autopasse para deitar, adormecer hoje, ou em qualquer sentimento que você esteja, retire-se, procure um recanto, inspira, conta até 10 e ora a Deus para te dar sabedoria no que vai fazer, no que vai falar. Não deixe que o automatismo e a necessidade de ser visto tome o seu coração. Aquieta-te, silencia-te. Ou seja, foi o que aconteceu com Paulo. Fique cego um pouco. Não é? Paulo estava vendo os cristãos como inimigos. O Cristo, e ao ver os cristãos, o Cristo era o perseguido. Pensem nisto, a cada ser quem está perseguido é Deus, quem está perseguido é o tutelar daquele ser. Vamos nos apartar desse sentimento de direitos sobre o nosso próximo. Ó Deus, ó Pai, singelamente então, entregamos esse trabalho de amor afial a todos que assistem e são fãs, estão no clube Boa Nova, a todo o conjunto de seres que se estende pelo Brasil, pelo exterior, e a voz vai andando e caminhando. Fundação Espírita André Luiz e a missão sagrada e bendita do Espírito André Luiz no mundo. E Chico Xavier, como mensageiro, ele não gostava que dissesse, mas como o que a gente tem de definição do sagrado solo de Deus no humano, exemplificando o Cristo há mais de 2000 anos. Boa tarde. Grande abraço a todos vocês. E façam agora, sozinhos, o seu Pai Nosso. Não, o programa vai fechar, mas faça o seu Pai Nosso devagar. Ó Pai, fale com Ele. Pai meu, nosso Pai. Teu nome permaneça em mim como vida, guia, certeza e fé. Teu reino venha, Senhor. Chame esse reino para dentro de si. E seja feita a tua vontade, que é muito maior e mais sábia que a minha. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E nesse momento, pense num ser que você ofendeu, sem nem ver, sem nem saber. Muitas vezes até no afã de mover a pessoa num novo caminho. Declina-te de sua certeza. Entrega a Deus. Não nos deixe cair em tentação e dá-nos finalmente o livramento de todo o mal. Até o próximo encontro, queridos. Caminhando com Jesus até Jesus. Você acompanhou Caminhando com Jesus.